2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 18. Nesse momento nós vamos ler apenas o verso 18, mas deixa sua Bíblia aberta, porque nós veremos o restante desse texto ao longo da nossa exposição. Quem encontrou diz amém? Diz assim a palavra de Deus. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que temos diante de nós. Nos guia por ela, Senhor, nos instrui por ela, nos faz saber o que precisamos saber, a fim de que possamos Te agradar com as nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, que tudo aquilo que possa nos distrair da Tua vontade, da Tua palavra, da Tua orientação, possa ser removido nesse momento, e que toda a nossa atenção, todo o nosso coração estejam fixos em Ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos os dias nós recebemos bênçãos de Deus. Todos os dias. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5, verso 25, diz o seguinte: Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Isso fala desse cuidado que o Senhor dispensa até mesmo para aqueles que não adoram, que não andam com Ele, que não vivem para Ele. Todos os dias nós recebemos bênçãos do Senhor. Por que nós, por exemplo, oramos quando vamos almoçar ou tomar o café da manhã? Por que diante da alimentação nós oramos agradecendo a Deus? Porque nós reconhecemos que se Deus não cuidasse de nós, se Deus não nos desse saúde, se Deus não fizesse cair a chuva, não desse os meios climáticos adequados na estação apropriada para que o alimento pudesse ser fabricado, não desse disposição, coragem, capacidade para que as pessoas produzissem, nós não teríamos o alimento na nossa mesa. Nós às vezes podemos olhar com a nossa visão do século 21, né? Achando que hoje nós já temos aí toda uma tecnologia desenvolvida para realizar e resolver os nossos problemas. E podemos pensar, não, nós resolvemos dessas coisas por nós mesmos. E aí tragédias acontecem, como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, que afeta um setor importante da economia, né? Todo mundo ficou sabendo, por exemplo, da produção de arroz, né? Boa parte da produção de arroz do nosso país vinha do Rio Grande do Sul. E aí, todo mundo já começou logo a se desesperar, né? Vamos estocar arroz, vamos comprar tudo, porque não vai chegar arroz na nossa mesa. Meus irmãos, precisamos que Deus continue todos os dias cuidando de tudo. Cuidando de tudo. É Ele quem nos abençoa. Em última instância, é Ele que faz o pão chegar na nossa mesa. Mas apesar de todos nós sermos abençoados, recebermos bênçãos do Senhor todos os dias, às vezes Deus, na sua graça, Ele ainda nos surpreende, né, com bênçãos que a gente nem imaginava. Todos os irmãos aqui sabem, por exemplo, o milagre que foi, né, a compra do meu apartamento. Né, como assim Deus abriu portas assim, fez o que a gente, humanamente falando, até hoje quando a gente explica, tem gente que pergunta, como é? Aconteceu assim, foi desse jeito, né? Mas eu estava me lembrando, de alguns anos atrás, quando eu fiz uma viagem para os Estados Unidos. E nessa época, nessa ocasião, meus irmãos, assim, né, financeiramente, totalmente quebrado, né? Não tinha um cipó para dar numa gata, né? Era assim, situação difícil mesmo. E aí eu estava conversando com a Aline, e aí a Aline pegou e disse assim... E a gente falando sobre alguma viagem, assim, um lugar que a gente gostaria de conhecer, né? Aí eu falei, né? Eu gostaria mesmo de conhecer os Estados Unidos. Mas, aí ela, Deus pode fazer isso, né? E eu disse assim, poder Ele pode, né?
Só não acho que ele está com interesse aí de fazer isso daí agora. Ela olha, meus irmãos, vocês acreditam que no domingo seguinte, eu cheguei na igreja, e aí quando encontrei o pastor me chamou e disse assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa, me chamaram para participar de um curso lá nos Estados Unidos e eu não vou. E eu queria que você fosse lá representando a igreja. Então assim, eu não tinha dinheiro, né? Mas a igreja me enviou, ela custeou as minhas despesas para que eu fosse naquela ocasião. Então foi assim uma surpresa assim que, né, eu nem imaginava, não esperava, né? Quando eu contei para a Aline, ela, olha, não te falei, né? Então Deus, na sua graça, além de nos abençoar todos os dias, às vezes nos proporciona algumas bênçãos que a gente fica espantados, né? Com essa graça do Senhor. E a pergunta que eu quero trazer para os irmãos hoje é, qual é a sua reação quando você é abençoado por Deus? Quando você é surpreendido por essa graça de Deus, por uma bênção específica de Deus, por algo que você nem imaginava, e Deus na sua bondade vem e providencia e proporciona, qual é a sua resposta, qual é a sua reação? Aqui nós vemos Davi receber uma destas bênçãos de Deus. Nós vemos Davi aqui, meus irmãos, recebendo de Deus uma aliança, sendo chamado para participar de uma aliança, onde não apenas ele estaria no trono de Israel, mas os seus filhos, a sua descendência depois dele, continuaria reinando. E o trono da casa de Davi permaneceria para sempre. Deus promete um trono eterno para Davi. E Davi então está aqui nessa circunstância onde ele recebe essa bênção e entra nessa aliança com Deus. Nós falamos muito sobre essa aliança no domingo passado. Hoje eu não vou repetir, se você não estava aqui, você pode ir lá no canal da igreja e assistir a pregação do domingo passado. O tema, inclusive, é esse, uma aliança. Eu explico melhor isso daqui. Mas eu quero destacar só 2 pontos importantes. Primeiro, nós vimos que Jesus é o descendente de Davi que se sentaria nesse trono eterno. Nós vimos que depois de Davi vieram alguns filhos de Davi que falharam miseravelmente, que foram desobedientes a Deus. Deus já tinha dito que ia disciplinar os filhos de Davi quando isso acontecesse, mas não ia deixar de cumprir a sua promessa de que o seu trono seria eterno. E nós vimos que isso vai se cumprir em Cristo Jesus. É muito interessante que quando Jesus andava pelas ruas, em algumas ocasiões, o que nós vemos as pessoas fazendo? Lembra daquele cego que quando soube que Jesus estava passando, começou a gritar? O que ele gritava? Jesus, filho de Davi. Ele não gritava Jesus, filho de José, né? Jesus, filho de Maria. Jesus era isso também, mas ele gritava Jesus, filho de Davi. Por que ele gritava isso? Porque ele estava lembrando da aliança. Ele estava lembrando, esse é o Messias, o rei prometido, o filho de Davi que chegou para reinar para sempre. Então Jesus, ele vem cumprir plenamente as expectativas dessa aliança. Ele já reina soberano e há um dia em que ele vai consumar esse reino de uma vez por todas. E uma segunda coisa é que essa profecia, essa promessa, essa aliança, ela também tem a ver conosco. Porque nós vimos aqui que Davi, ele tinha um desejo de construir um templo para Deus. E nós vimos que Deus disse, isso você não vai fazer, Davi. Não vai ser você que vai construir. Mas é interessante que Davi, mesmo recebendo o não de Deus, de que ele não construiria, ele tinha esse desejo no coração, mas ele não ia poder fazer isso. Davi, ele gasta todo o restante da sua vida organizando tudo, providenciando tudo, recursos inclusive, para que aquele templo fosse construído. O templo que não seria realizado pelas suas mãos, mas ele dedica sua vida a isso. Mas ele não constrói. Depois vem o seu filho Salomão, e Salomão sim constrói um templo para Deus. Porém, aquele templo de Salomão, irmãos, está derrubado hoje. Eu sei que o Edir Macedo construiu um lá em São Paulo, né? Mas não é o de Jerusalém, aquele prometido pelo Senhor aqui, né? O templo foi derrubado, meus irmãos. E o templo não foi mais levantado.
E o povo de Israel, que está lá em Israel hoje, tem vontade de levantar esse templo, mas tem um problemão para eles fazerem isso. Porque lá no lugar designado para ser o lugar do templo, hoje tem uma mesquita lá. E não pode, eles não permitem. Se mexer ali, é confusão, é guerra, tá? Só que quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos uma coisa muito interessante. Jesus disse que ele veio para construir o templo de Deus, que falava dele mesmo, mas não apenas isso. Pedro, por exemplo, numa das suas cartas, ele vai dizer que Jesus ele está construindo um edifício espiritual para Deus, do qual nós fazemos parte. Paulo vai dizer na carta aos Efésios que nós somos pedras vivas desse templo, onde Deus agora habita em nós, no nosso meio. Então Jesus é aquele que vem cumprir, e Ele nos chama agora para sermos templo de Deus, para estarmos tão unidos a ponto de Deus habitar entre nós. Essas são algumas das bênçãos prometidas aqui a Davi, e agora, diante dessa bênção tão grande, Davi vai responder. Qual vai ser a resposta de Davi diante dessa bênção de Deus? O que nós vamos ter aqui é a reação de um homem de Deus. Todas as falhas de Davi, todos os problemas de Davi, ele tem esse coração em Deus. E ele vai dar uma resposta aqui de um homem que ama a Deus. Ele vai dar o tipo de resposta que agrada a Deus. O tema da nossa mensagem hoje, inclusive, é esse. A resposta que agrada a Deus. Nós vamos ver aqui 4 respostas, ou 4 reações que nós devemos ter quando nós estamos diante da bênção, da graça, do favor de Deus. Que 4 respostas são essas? Que 4 reações são essas? A primeira, meus irmãos, está aí no verso 18. Olha comigo só a primeira parte do verso 18, ele vai dizer: Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Primeira reação, a primeira resposta aqui é oração. Davi, ele vai orar ao Senhor. Ao perceber a graça de Deus, ao receber essa bênção grandiosa de Deus, ao ser alvo desse favor, Davi vai orar. Agora, antes de falar aqui sobre a oração, Davi, ele nos apresenta mais alguns paralelos aqui com Jesus. Algumas coisas interessantes. Primeiro, aqui é dito que Davi, então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor. Isso é algo muito interessante, irmãos. Os estudiosos, eles têm apontado que, ao que parece aqui, é que Davi, ele entra na tenda. Davi, ele entra ali no lugar onde está a arca de Deus, o símbolo da presença de Deus, para falar com Deus. Ele entra e se assenta diante da arca de Deus. Por que isso é interessante para nós, irmãos? Quando nós vimos todas as estipulações de Moisés sobre como deveriam ser feitas as coisas dentro do tabernáculo, daquela tenda construída, nós vimos que tem um lugar lá onde a arca deveria ser colocada, que seria um lugar separado, Santo dos Santos, teria uma cortina ali, uma cortina espessa, não era qualquer um que podia entrar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar ali para estar na presença de Deus. Ele tinha que se consagrar, tinha que se purificar, tinha que fazer tudo certinho, o ritual todo certinho, para que ele pudesse entrar ali e não morrer. E nós vemos agora Davi, o rei aqui, que não é um sacerdote da tribo de Levi, não é um sumo sacerdote descendente de Arão, entrando aqui na tenda para falar com Deus. É muito interessante, paralelo que eu vejo aqui também. Primeiro porque nós vamos ler que Jesus, quando ele morreu ali, foi crucificado no nosso lugar, por causa dos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados, é dito que ele rasgou o véu que nos separava, ele derrubou essa cortina. Isso, o significado disso é que ele nos deu livre acesso para entrar na presença de Deus. Acesso que Davi aqui, teoricamente, não deveria ter, mas já está entrando. Mas a segunda questão interessante aqui também,
é que essa tenda onde está a arca não é o tabernáculo. O tabernáculo que Moisés tinha mandado construir, com todas as medidas direitinho, esse tabernáculo ele ficou para trás. Davi mandou construir uma nova tenda agora aqui em Jerusalém. Quando ele trouxe a arca, ele colocou nessa nova tenda, não é aquele tabernáculo e também não é ainda o templo que vai ser construído. Mas essa figura de Davi entrando nos lembra a figura de um outro personagem que entrava também numa tenda antes da construção do tabernáculo. Esse personagem era quem? Moisés. Vocês lembram daquelas descrições de Moisés entrando, uma fumaça invadindo todo o ambiente, a presença de Deus ali? Davi parece aqui como se fosse um segundo Moisés. Quando o tabernáculo foi construído, Moisés já não tinha mais aquele acesso como ele tinha antes. Mas antes do tabernáculo, quando a arca estava numa tenda, Moisés entrava. E Davi aqui parece que ele está entrando nessa nova tenda como uma etapa antes da preparação desse novo lugar onde vai ficar a arca, que vai ser o templo de Deus. Então ele tem esse acesso. E tudo isso traz para nós algumas características sobre Davi. A primeira, mais óbvia, é que Davi ele era rei. A segunda é que Davi ele também era um profeta. Nós vemos isso nos Salmos, nós vemos no Novo Testamento falando Davi sendo profeta, falou assim, assim, assado. Então Davi ele é descrito como profeta. Mas um outro ofício que Davi tinha é o ofício de, ou pelo menos ele é pintado em tons assim, de sacerdote. Embora não seja um sacerdote da tribo de Levi, embora não seja um sacerdote segundo ali a descendência de Arão, Davi parece ser retratado, pintado, como se ele fosse um tipo de sacerdote. Davi, por exemplo, nós já vimos que quando ele foi trazer a arca, ele vestiu uma roupa, um colete sacerdotal. Ele foi lá pulando, dançando na frente da arca. E eu até falei que o coração de Davi tinha esse desejo de celebrar o Senhor, de servir o Senhor como um sacerdote. E agora nós vemos Davi fazendo algo que os sacerdotes faziam, que é entrar aqui na tenda. E isso aponta para Jesus, porque Jesus ele também é descrito como tendo 3 ofícios. Os teólogos têm já muito falado sobre isso. Jesus ele também é rei, ele é o nosso rei, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Jesus também é descrito como um profeta, ele mesmo fala de si mesmo como um profeta. Quando ele entra lá na sua cidade, ele vai dizer, o profeta não tem honra na sua própria cidade, né, falando de si mesmo. Ele fala da parte de Deus, ele comunica da parte de Deus, ele faz coisas grandiosas que nós vemos os profetas fazendo, e ele vem cumprindo também a expectativa que Moisés tinha deixado. Moisés tinha dito assim, olha, vai vir um profeta semelhante a mim, vai vir um outro semelhante a mim, a esse eu vi, e esse no caso é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus também é descrito como o nosso sumo sacerdote. Jesus também não é da ordem de Levi, Jesus também não é descendente de Arão. Como é que Jesus podia ser um sumo sacerdote? Hebreus vai dizer que ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem que era maior do que a ordem dos levitas. Porque Abraão, da onde descende Levi, paga tributos a Melquisedeque, reconhecendo assim que Melquisedeque era maior que Abraão. E Jesus, esse sacerdote seguindo a ordem de Melquisedeque, tem, portanto, um sacerdócio maior, superior a todo o sacerdócio dos levitas e o sumo sacerdócio de Arão. Então, Davi aqui, ele vem já apontando para esses ofícios que o filho dele, o filho prometido, o novo Davi, o Davi que seria maior do que ele, Cristo Jesus, viria cumprir aqui. Irmãos, voltando à questão da oração, quando Davi aqui ele percebe a bênção de Deus, esse pacto que Deus faz com ele da aliança, esse compromisso de Deus de abençoá-lo e abençoar a sua família, a primeira coisa que Davi faz é o quê? Ele ora. Ele vai para a presença de Deus para orar, para buscar o Senhor, para falar com o Senhor. Essa é a primeira coisa. Ele derramar o seu coração em alegria, em adoração, em louvor. Ele quer falar com Deus, ele quer expressar a gratidão do seu coração, então ele ora. É isso que nós fazemos quando oramos. E é isso que Davi está fazendo
aqui. E quando alguns irmãos compram uma casa, abrem um negócio, têm um filho, por que esses irmãos muitas vezes me procuram para eu orar junto com eles? Eu vou orar lá na casa que o irmão comprou. Eu vou orar lá no negócio que o irmão colocou. Nós vamos orar aqui, né? Nós apresentamos os filhos dos irmãos e vamos orar aqui pelo o filho que o irmão recebeu. Por que os irmãos, ao receberem bênçãos como essas, eles fazem esse convite à oração? Por quê? Porque isso é coisa de crente, irmãos. Porque essa é a reação que nós devemos ter de fato. Porque é aí que deve estar o nosso coração, a nossa primeira resposta. Eu recebi do Senhor. Foi dele. Eu quero agradecer a Ele. Eu quero louvar aquilo que Ele tem feito por mim. Essa é a primeira coisa aqui que Davi faz, e ele nos ensina que de fato é aí que deve estar o nosso coração. Tem um cântico antigo, né, do Inário, que fala: quantas bênçãos diz e quantas são. Quem conhece, né? Quantas bênçãos diz e quantas são, né? Pronto. O ponto importante eu comecei dizendo, todos nós temos recebido bênçãos do Senhor todos os dias. Que bênçãos você tem recebido do Senhor? Que bênçãos você pode contar agora? Você pode parar, pensar um momento na sua vida e lembrar que bênçãos Deus tem dado a você. Que bênçãos o Senhor tem compartilhado com você. Talvez alguém possa pensar assim: bom, eu não lembro de nada assim muito extraordinário que eu tenha recebido recentemente. Mas como eu falei, existem tantas bênçãos que nós recebemos todos os dias. Você almoçou hoje? Você fez talvez 3 refeições ou mais hoje? Em alguns lugares do mundo, isso é uma grande bênção, meus irmãos. Você está com saúde hoje? Ao invés de estar num hospital, num leito de hospital, você está aqui podendo adorar o Senhor. Você está empregado? Amanhã é segunda-feira, né? Aí você compra aquela camisa, né? Less Mondays, more Sundays, né? Menos segundas-feiras e mais domingos, né? Mas que bênção você poder ter um emprego. Quantas pessoas estão orando hoje, pedindo portas de emprego abertas para elas. E você tem um emprego, sabendo que, muito provavelmente, se Deus continuar abençoando, no final do mês, você vai receber o seu salário, vai poder pagar as suas contas. Quantas bênçãos você tem recebido? Você está em Cristo? O Senhor encontrou você. Os seus olhos, mudou o seu coração. Fez você enxergar Cristo, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz. A cruz era sua, o pecado era seu, a condenação era sua, o inferno era seu. O Senhor mandou o Filho dele tomar o nosso lugar e receber a condenação que era nossa. Que bênção, meus irmãos! Que grande bênção temos recebido do Senhor. Aquilo que parece tão simples, coisas sobre as quais nós nem ao menos paramos para pensar. São bênçãos grandiosas. Quantas pessoas gostariam de ter essas bênçãos? Eu comecei falando da tragédia lá do Rio Grande do Sul, não é? Quando você sair daqui, muito provavelmente você vai para a sua casa e você vai ter um teto debaixo do qual você vai dormir. Quantas pessoas estavam vivendo ali todos os dias sem nem pensar nisso? Nós não pensamos nisso. É algo tão natural, tão normal, eu vou para casa. E quantas pessoas hoje queriam apenas ter uma casa para onde voltar? Uma casa num estado em que elas pudessem voltar, descansar, dormir tranquilas. Bênçãos que nós temos recebido do Senhor. Bênçãos. Então, meus irmãos, será que ao pensar nessas bênçãos, será que ao receber estas bênçãos do Senhor todos os dias, será que nós temos lembrado de fazer como Davi e orar, e ir à presença do Senhor e agradecer? Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor me tem dado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.
Eu lembro, num desses momentos assim de crise financeiras, né, que aconteceram tantas vezes na minha vida, eu me lembro de um dia, eu tinha comprado um pote de açaí, né? Aí estava lá na geladeira, aquele pote que você compra de 3 litros de alguma coisa, né? Às vezes tinha umas promoções boas, a Paulinha mandava uma mensagem para mim, pastor, aqui tá de tanto, ó. Aí ia lá, comprava, né? Botava lá na geladeira. Aí eu lembro de um dia eu ter saído no carro para ir comprar, acho que era amendoim, alguma coisa assim para botar dentro, né? Amendoim, leite em pó, né? E eu voltando para casa com aquele amendoim, com aquele leite em pó, e Deus me fez lembrar. Rapaz, quantas vezes eu quis ter um açaí e não podia porque eu estava sem dinheiro. E eu agora tenho um açaí lá em casa me esperando. E eu estou indo para casa com amendoim e leite em pó. Deus deixou eu comprar isso aqui. Meus irmãos, eu vim agradecendo a Deus. Agradecendo. Coisas que às vezes parecem tão simples, né? Mas que de vez em quando o Senhor nos desperta e nos faz enxergar que na verdade é cuidado, é bondade dEle, é bênção dEle, é favor dEle. E a gente tem que orar. A gente tem que ter esse coração de reconhecer: Deus tem me abençoado, Deus tem cuidado de mim. Então ore. É por isso que nós somos chamados a orar sem cessar, a orar todos os dias, a orar quando acordamos, a orar ao dormir, a orar ao sentar para comer. Temos que orar, porque tudo o que nós podemos fazer é agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Davi faz isso. O Senhor fez uma aliança, promessas grandiosas, e a primeira coisa que ele faz, ele ora. Ele busca o Senhor para orar. E a gente chega então aqui na segunda reação de Davi, na segunda resposta de Davi ao favor de Deus. Ele vai também reconhecer a graça de Deus. Ainda aí no verso 18, beber uma aguinha aqui. Diz assim, metade final do verso 18, ele diz assim: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? Davi está reconhecendo a graça, o favor imerecido de Deus. Eu vou já falar aqui um pouco mais sobre isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas acham que quando Deus ele nos dá bênçãos, e quando Ele nos dá bênçãos extraordinárias, quando Ele nos surpreende com algumas bênçãos, faz algumas coisas inusitadas na nossa vida, algumas pessoas acham que Deus, ali, Ele está apenas retribuindo você. É como se Deus estivesse reconhecendo o seu esforço, o seu sacrifício, a sua obediência, né? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo outro, Deus agora vai me abençoar. Deus agora tem que me abençoar. Deixa eu dizer uma coisa. De fato, Deus ele honra a fidelidade dos seus filhos. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, principalmente quando seus filhos estão andando com Ele, estão vivendo para Ele, estão fazendo a vontade dEle, estão buscando mais dEle. Sim, Deus faz isso, mas não esqueça de uma coisa muito importante. A sua fidelidade a Deus, tenho andado com Deus, tenho me esforçado e tenho lutado para fazer a obra de Deus. Essa fidelidade que você está percebendo na sua vida, isso ainda é graça de Deus. É obra do Espírito Santo em você, não é mérito seu. Paulo, uma vez, defendendo o seu apostolado, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer assim: eu trabalhei mais do que todos os outros. Eita, Paulo, não é? Ele diz, mas não eu, a graça de Deus comigo. Sabe? Senhor, disposto a fazer sacrifícios pelo Senhor, não se engane. Isso está acontecendo com você na sua vida, se esse é o sentimento do seu coração, é Deus operando, é o Espírito movendo, não é mérito seu, é graça de Deus, é favor de Deus. Tem uma música que eu gosto muito, aquela assim, o que dizer
para tocar o teu coração e te surpreender. Se tudo conheces de mim. Conhece a música? Bem antes de eu falar. Antes de eu falar, o Senhor já conhece. Não tenho em mim palavras para te convencer. Aí ele diz assim, ó. Se até o desejo de te adorar vem de ti. Essa é a verdade, meus irmãos. Até o desejo de adorar o Senhor, primeiro foi Ele que colocou no nosso coração. Então, Jesus disse em Lucas capítulo 17, verso 10, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Olha aí. No dia que você estiver se achando crente demais, mas eu estou fazendo as coisas certas, né? Aí você para e pensa assim, mas peraí, né? Calma. Eu só estou fazendo o que o Senhor mandou eu fazer. Eu não estou fazendo nada de extraordinário. E se eu estou fazendo, é só porque o Espírito Santo tem operado na minha vida. É a graça de Deus. Se Ele me soltasse por um momento, se Ele dissesse, vai e faz pelo teu braço, pela tua força, eu estava perdido, mergulhado na sarjeta do pecado. Então, diante disso, dá para sermos orgulhosos diante do Senhor. Não dá para ter um coração soberbo diante do Senhor. Não dá para se achar, para fazer como aquele fariseu tolo. Muito obrigado. O texto diz, ele orava de si para si. Olha aí, né? Ele estava falando com Deus, ele estava falando com ele mesmo. Muito obrigado, porque eu não sou como aqueles. Somos feitos do mesmo material, do mesmo barro. E se não estamos em tragédia espiritual, é só porque a graça de Deus veio em nosso favor. É só isso. Davi aqui, ele vai reconhecer exatamente essa graça, irmãos. Quando ele pergunta, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem é o homem para que tu o visites? Pergunta da Escritura. A pergunta de Davi aqui, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, ó soberano Senhor? Deus, ó Senhor do universo, sou eu. O que é a minha família para que me trouxesses a esse ponto? Vocês lembram que o Senhor já tinha lembrado a Davi quem ele era? Davi, eu te tirei de trás das malhadas. Davi era só um menino, um pastorzinho, esquecido, no meio de uma família de pastores que não tinha grande destaque, relevância social. Quando o profeta chega naquela casa para escolher, para apontar e mostrar quem era aquele que Deus tinha separado para ser o rei. Aí de Davi trouxe todos os irmãos dele, mas dele ele não lembrou. Aquele menino, não tem sentido ser aquele menino. Vai ser um desses aqui. Então Davi pergunta, eu era só um mero pastor, uma família, pastores, sem ações, sem grande relevância, sem poder, sem riqueza, sem nada, que chamasse a atenção do mundo. Muito menos que chamasse a atenção do grandioso. Pergunta de Davi. Quem sou eu para o Senhor escolher e fazer promessas como essa tão grandiosas? Quem é a minha família? Davi está reconhecendo, eu não mereço.
O mérito não está em mim. O mérito não está na minha casa. Deus, em outras palavras, não está retribuindo nada aqui. Não é retribuição. Deus não está pagando uma dívida para Davi. Olha, Davi, você fez isso e fez aquilo outro, foi tão grandioso, que chegou o momento agora de eu retribuir, de eu pagar essa dívida. Não é essa a ação de Deus, e Davi reconhece isso. É tão somente graça, irmãos. Graça. E se é graça, não é mérito. E se é graça, não é dívida. É favor. Favor expresso a quem não merece. Portanto, quando recebemos bênçãos do Senhor, nós nunca podemos achar que estamos recebendo porque somos merecedores dessas bênçãos. A nossa atitude sempre tem que ser: obrigado, Senhor. Graça do Senhor. Eu não mereço e o Senhor tem agido com bondade sobre mim. Ruins acontecem sobre nós, tragédias nos acometem, nós também não podemos bater no peito e questionar: por que comigo, Senhor? Como assim? Dizer que você está imune, por quê? Porque deve alguma coisa? Deus está em dívida contigo? Eu falei em música hoje, estou lembrando de outra, né? Aquela música pessoal, fez sucesso, o pessoal cantava, né? Assim, restitui, lembra? Eu quero de volta o que é meu. Aí Deus ouvindo essa música, diz: pois toma o inferno de volta para ti, né? Porque isso é que era teu. É da mesma banda, né? Como é que pode, né? Essa água doce e amarga. Brincadeira. Mas voltando aqui. Então, irmãos, é graça. É graça. E Davi está reconhecendo aqui essa graça. Nós estávamos em dívida com Deus. Nós somos os pecadores da história. Nós somos os devedores da história. Como é que eu estava em dívida? E Deus, ao invés de vir a mim, cobrar a minha dívida, Ele vem para me abençoar. A questão aqui, irmãos, esse é o ponto aqui. Como isso é diferente da mensagem que tem sido pregada púlpitos afora aí. Eu tenho a impressão até que essa mensagem ela já caiu um pouquinho indiscreto, já diminuiu um pouco. Mas às vezes pode ser impressão errada minha. Talvez eu é que não ando nesses ambientes, né? Mas aquela mensagem de que eu posso chegar para Deus e eu determino, eu decreto, né? Eu coloque Deus na parede. E aí, se você foi fiel, se você deu o dízimo ou fez uma oferta, né? É isso que significa ser fiel na linguagem desse povo. É só isso que significa. Deus então está obrigado a te dar alguma coisa, a retribuir, a fazer isso, aquilo, outro. Quão longe está isso daí da mentalidade aqui de Davi, da mentalidade bíblica. Quão longe, meus irmãos. Quando tem muito eu na história, começa a desconfiar. Quando tem muito eu, isso, eu, aquilo, e chamando atenção para méritos meus, porque eu sou isso, eu que faço aquilo, eu. Tem alguma coisa errada aí. Durante a história bíblica, o que nós vamos ver são pecadores reconhecendo que se fazem algo de bom, algo que agrada a Deus, é tão somente porque a graça de Deus os acompanhou. É porque Deus os usou como instrumentos. O mérito é sempre de Deus, não nosso. Sabe a pessoa que chega assim, determinado estágio da vida, olha, aí vê os filhos caminhando com o Senhor, aí isso é porque eu fiz isso, quando eu criei assim, e eu fiz aquilo, e eu ensinei desse jeito. Então, a pessoa quase que está querendo dizer assim: o mérito é meu, dos meus filhos hoje estarem caminhando com o Senhor, né? Ilusão, meus irmãos, ilusão. Nós, de fato, temos uma responsabilidade muito grande. Orarmos pelos nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos, apontarmos Cristo para os nossos filhos, intercedermos, clamarmos por eles, corrigirmos no necessário.
Mas se Deus não operar na vida dos nossos filhos, meus irmãos, nada vai acontecer. Nada. Porque eles precisam da graça que só Deus pode mostrar. Eles precisam da operação do Espírito no mais profundo do ser deles, que só Deus pode fazer. Então, se Deus nos dá a graça de vermos os nossos filhos, nossos amados, andando com o Senhor, nós só podemos dobrar os nossos joelhos, orarmos como Davi e quem sou eu, Senhor? Reconhecermos a graça de Deus. A graça foi tu, Senhor, foi teu favor que operou. Bom, verso 19, Davi ele vai se surpreender ainda mais. Ele diz: a ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? Davi aqui ele se surpreende. Não bastava Deus ter abençoado ele, ter vindo em seu favor, ele ainda faz promessas para os seus filhos, para a sua descendência, para um tempo distante, quando Davi nem mais estaria nessa terra. Tendo a me abençoar e abençoar toda a minha descendência, filhos, netos, bisnetos. É graça sobre graça aqui, irmãos. O que Deus gosta de fazer é derramar graça sobre graça. Não bastava Deus ter quitado a nossa dívida, nos livrado do inferno, né? Isso já seria graça. Mas Deus vem com mais graça, Ele diz assim: não é suficiente, eu quero que você seja agora da minha família. Eu quero ser o seu pai. Eu quero ser o seu Deus, eu quero andar contigo. É graça sobre graça, Ele nos faz promessas eternas também. Graça sobre graça. Tem uma porção aqui um pouco difícil da gente traduzir, quando ele faz essa pergunta final: é assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? O texto hebraico é uma interpretação possível que esteja sendo feita uma pergunta aqui, mas não tem elementos que nos levem diretamente a entender que é uma pergunta que está sendo feita aqui. A expressão aí também, Torá Ha'adam, né? Torá geralmente traduzido como lei, mas a melhor é instrução, né? A Torá, a lei, a instrução do Senhor. Ha'adam. Adão, a gente pensa muito em Adão, né? Mas Adão aqui como humanidade. É isso que significa, né? Ha'adam aqui, o artigo e tal. Então seria a instrução do Senhor para a humanidade. Então, se aqui ao invés de ser uma pergunta, for uma afirmação, o que Davi está reconhecendo aqui é que Deus agora está mostrando uma nova etapa do seu plano, que é assim que Ele vai lidar com os homens, através do quê? Do rei que Ele separou. Esse rei vai ser o mediador do Senhor para com os homens. E mais uma vez, se for esse o entendimento, está apontando para esse filho de Davi que virá, e que Deus agora lidará com as nações, não apenas com o seu povo, mas com as nações através do seu filho, através desse descendente, através do Messias prometido. Mas aí a gente chega nos versos 20 e 21, olha comigo. Mas Davi poderá dizer-te: tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra, de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Davi aqui se encontra agora sem palavras diante dessa graça de Deus. O que mais que eu posso dizer, Senhor? É assim que muitas vezes nós nos encontramos. Quando nós percebemos, quando nós temos os nossos olhos abertos para perceber a graça de Deus agindo, a bênção de Deus em nosso favor. Quantas vezes eu me encontro assim, irmãos, em oração, sem palavras? Senhor, o que mais que eu posso te dizer senão muito obrigado? O que mais que eu posso te dizer aqui senão dizer obrigado, 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 Senhor? Obrigado, Senhor, por tua graça. Se 1 milhão de vezes eu disser obrigado, é pouco ainda para expressar. Davi se vê aqui sem palavras.
Deus o conhece, Deus sabe quem é Davi, com seus defeitos, com suas falhas, mas Ele conhece também o seu coração grato aqui. Deus poderia, meus irmãos, fazer tudo isso que Ele está dizendo que vai fazer, manter essa descendência de Davi reinando. Ele podia fazer tudo isso, sem ter avisado para Davi. Sabe, Deus vai fazer um monte de coisa, na minha, na sua vida. Deus vai agir, Ele vai cumprir os seus planos, seus propósitos. E sabe, nós não sabemos o que é que Deus vai fazer, não é? Sabemos algumas coisas que Ele vai fazer no seu plano eterno, porque Ele já nos avisou por meio dos seus profetas, por meio da sua palavra. Mas na nossa vida em particular, o que Deus vai fazer na minha vida daqui a 5 anos? Será que eu vou chegar lá? Né? Nós não sabemos. Então Deus aqui, tão graciosamente, além de estar comprometido em fazer essas coisas, Ele vem a Davi, Ele diz para Davi que Ele vai fazer. E Davi fica aqui, irmão, sem palavras, diante desse fato. Finalzinho do verso 22, ele diz, não há ninguém, do verso 21, verso 21 mesmo, olha aqui, é isso mesmo, ele vai dizer, por amor de tua palavra, de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. O que Davi pode fazer aqui, nesse momento, é reconhecer a graça de Deus. Essa é a segunda resposta que nós devemos dar quando Deus nos abençoa, quando Deus mostra para nós o seu favor. Reconhecer, é graça, Senhor. Muito obrigado, é graça. Eu não mereço, eu não mereço. A gente chega então na nossa terceira resposta, terceira reação aqui, que é adoração. É isso que Davi vai fazer diante da graça de Deus, diante da bênção de Deus, diante do favor de Deus. Adoração. Isso que nós vamos encontrar Davi fazendo, nós vamos encontrar em outros lugares da Bíblia, aos montes, sabe? E os teólogos até chamam de doxologia. Vou beber uma aguinha aqui. Essa expressão doxologia, uma expressão que vem do grego, né, você divide em 2 palavras. Doxo vem de doxa, que é uma palavra para glória. E logia, né, vem da palavra logos, que é a palavra para palavra, ok? Então, literalmente, seria uma palavra de glória ou uma palavra de exaltação. É isso que Davi vai fazer. Quando os autores bíblicos, eles estão aqui no meio de um discurso e de repente eles começam a simplesmente adorar ao Senhor. É como se nesse momento que faltam palavras, tudo que me resta agora é expressar a glória de Deus, é reconhecer a grandiosidade do Senhor, é louvar, é cantar para Ele, exaltar o seu nome, é trazer uma palavra de glória. Isso aponta para a mentalidade do povo de Deus, de que no final das contas tudo existe, tudo acontece para que Deus seja percebido, a sua grandeza, a sua glória, a sua bondade, a sua majestade. E Davi agora, ele entra nessa doxologia, nesse louvor, nessa adoração, e ele nos convida a percebermos diante de quem nós estamos, a louvarmos a esse Deus tão grandioso aqui. Olha aí o verso 22. Quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. Davi aqui é como se ele rompesse em adoração, Senhor. Ele começa aqui a reação dele, a bênção de Deus, ao favor de Deus, a graça de Deus, é adorar a Deus. Adoração é darmos uma resposta à grandiosidade de Deus, à glória de Deus, ao favor de Deus, à bondade de Deus, à graça de Deus, à misericórdia de Deus. É isso que Davi vai fazer, sabe? E um ponto que a gente precisa entender é, se a adoração é uma resposta à graça, a adoração não pode ser entendido como uma barganha com Deus. Precisa ficar claro para nós. Nós não estamos aqui, por exemplo, eu vou para o culto para quê? Eu vou para o culto
para realizar um ritual para receber o favor de Deus em troca. Essa não é a mentalidade cristã. Essa é a mentalidade pagã. Eu vou para o culto, aí lá nós vamos fazer uns batuques lá, né? Vamos fazer uns sacrifícios, umas ofertas, para a gente tentar assim, manipular Deus, manipular a divindade, dizer, olha aqui o que nós estamos fazendo para o Senhor, para Deus em troca nos dar alguma coisa. Isso não é cristianismo. Não é cristianismo isso daí, meus irmãos. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. Adoração, quando nós viemos para cá, é porque um dia Deus se revelou a nós. Ele se manifestou, Ele nos fez enxergar a sua beleza, a sua grandeza, a sua graça. Eu estava perdido, eu estava condenado, o Senhor me achou. Ao invés de fazer, o que eu posso fazer? Trocar alguma coisa com Deus? Simplesmente para reconhecer isso, para me alegrar com o povo que foi resgatado como eu. Junto nós falarmos da grandeza, da beleza, da glória, da majestade desse Deus. É responder a graça que um dia Ele manifestou a mim. É isso que nós viemos fazer aqui. Isso é adoração. Esse é o passo que o Senhor espera de nós, quando nós reconhecemos a bênção, a bondade, a graça que Ele manifestou a nós. E Davi aqui na sua adoração, ele vai destacar algumas coisas sobre Deus. Ele vai falar da incomparabilidade de Deus, primeira coisa. Deus é incomparável. Olha de novo lá no verso 22. Quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu. Não há ninguém que se compare a ti. É isso que Davi está falando aqui. Não há nenhum daqueles que são chamados deuses que chegue aos pés desse Deus grandioso, meus irmãos. Os deuses das falsas religiões, eles são encarados como esse tipo de divindade que existe para trocar favor. Então, você vai lá e entrega alguma coisa para ele te dar alguma coisa em troca. É assim que funciona. A mentalidade de retribuição, de barganha. Mas como é a história de Davi com esse Deus aqui? Como é a história de Davi com o Deus de Israel? Quantas vezes nós vimos Davi escorregando feio, pisando na bola, fazendo o que não agradava ao Senhor? Quantas vezes? Então a história de Davi aqui com Deus é o quê? O Deus Criador fez Davi para andar com Ele, para viver com Ele, para amá-lo acima de todas as coisas, para viver o tipo de vida que glorifica o Senhor. Mas o que Davi fez? Pecou contra esse Deus. Deus cria, Davi cai, Davi se rebela. A queda é a nossa história também, tá? Essa aqui que é a história de Davi, é a nossa história também. Mas é o que Deus faz em troca. Deus pega e olha, eu te criei com outro propósito, Davi, mas você caiu, você pecou, então agora eu vou te esmagar. Deus vem e faz uma aliança com Davi. Davi, eu vou te levantar, você vai ser o rei do meu povo, e eu vou cuidar de você e da sua descendência. É isso que o Senhor faz. Meus irmãos, a nossa história é o quê? Deus nos criou, Deus nos chamou para vivermos para Ele. Nós caímos. E o que foi que Deus fez em troca? Deus abriu as portas do inferno assim e fez com que a gente caísse dentro? Deus deu o Filho dele para fazer a nova aliança comigo e com você. Tem algum Deus que se compare a esse? Tem algum Deus que se assemelha a esse? Qual é o Deus que você conhece que se pareça com esse? Não há Deus como tu, Senhor. Não há Deus como tu. Davi vai destacar a singularidade de Deus também. Em outras palavras, vai dizer, só o Deus de Israel é Deus de verdade. Olha de novo o verso 22. Ele vai dizer, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti. Literalmente não há nenhum outro Deus diante de ti, na tua presença.
E aqui Davi está contrapondo aqui uma falsa ideia que havia ali nas religiões do antigo Oriente Próximo. Aquele povo, daquelas regiões ao redor, acreditavam que o que existia, na verdade, era um conselho divino. Eram vários deuses lá que se reuniam lá para decidir as coisas e tudo. E ele está dizendo, o Deus de Israel é totalmente diferente. Ele é único, ele é singular. Não existe nenhum outro que possa ser chamado de Deus e que possa chegar na sua presença. Não há outro, não há outro. Nosso Deus é único, é único. E de fato, irmãos, se você entende, à medida que a Bíblia ela vai sendo revelada, Deus vai mostrando um pouco mais acerca de si mesmo. E nós vamos entender que esse único Deus, ele é diferente de todos os outros também, no seu próprio ser, na sua própria essência. Porque ele é uma única essência, ele é o único Deus, mas essa única essência é compartilhada por 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual foi o Deus que os homens inventaram que se parecesse com esse? Que ao mesmo tempo ele é 3 em pessoa, mas ele é um em essência e um habita no outro. Não há. Deus diferente e distinto de qualquer outro falso Deus. Embora Davi ainda não tivesse talvez aqui uma compreensão profunda acerca desses detalhes, ele já reconhece, não tem ninguém que se compare ao Deus de Israel. Nenhum Deus na sua presença. Todas essas outras falsas divindades adoradas pelos homens que se chamam deuses, não passam de nada. Esse é o ponto de Davi aqui. E um outro ponto ainda que Davi vai destacar é que esse Deus também ele é diferente de todos os outros, porque esse Deus, ele conhece o futuro. Como é que Deus pode fazer uma promessa de que ele vai dar um trono eterno para os descendentes de Davi? E se lá pelo meio do caminho aparecer lá alguém na descendência de Davi, por exemplo, que seja estéril? E aí? Deu errado, né? Claro que não. Porque esse Deus que está prometendo, ele é poderoso para fazer tudo, ele intervém na história, mas acima de tudo ele conhece o futuro desde o começo. O profeta Isaías, por exemplo, quando ele vai falar do Deus de Israel e vai comparar com os falsos deuses, olha o que ele diz. Isaías 46, versos de 9 a 10. Ele diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Esse é o nosso Deus. Não há nada oculto a Ele, Ele conhece todas as coisas, inclusive as coisas que ainda vão acontecer. Isso, meus irmãos, é muito diferente de propostas que têm surgido ao nosso redor. Sabe, tem gente que acha que, na verdade, Deus, assim, Ele não conhece muito bem o que ainda vai acontecer, porque depende ainda do que os homens vão decidir fazer. Aí Deus vai só assim, reagindo, né? Peraí, primeiro deixa eu ver o que Ele vai fazer. Ah, fez assim, agora eu vou fazer assim. Para ver se Ele consegue, no final, cumprir o seu plano, o seu propósito. Tem outros que vão além. Ele diz assim, não, Deus, Ele conhece todas as coisas que existem para serem conhecidas. Mas o futuro, por exemplo, ainda não existe. Então, se não existe, como é que Deus vai conhecer uma coisa que não existe? Negando isso que o profeta Isaías está dizendo para nós aqui. Davi não tinha problema nenhum com isso, porque Davi sabia. Sabe, Deus, Ele me prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele sabe tudo que vai acontecer, porque Ele é aquele que determina todas as coisas, Ele é o soberano que está no controle de todas as coisas, que conhece o fim desde o começo. Essa é a fé de Davi. Essa tem que ser a nossa fé também. E aí, irmãos, Davi vai dizer que isso que ele está falando, essas verdades, elas encontram evidências na história. Nós temos evidências históricas. Olha os versos 23 e 24. Ele diz assim: E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do
Egito. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele lembra das coisas grandiosas que Deus já fez no passado. Esse Deus de quem Davi está falando, ele está dizendo: Israel, olha para trás e vê o que o nosso Deus já fez. Então, nesse momento de adoração, Davi chama o povo a lembrar dos feitos grandiosos de Deus. Quando nós nos reunimos aqui para adorar, nós nos reunimos para cantar sobre quem Deus é e para lembrar aquilo que Deus fez. Davi está fazendo a mesma coisa aqui. Nós não estamos reunidos aqui para cantar uns para os outros. Nós estamos reunidos aqui para cantar para Deus. E aí, que coisas grandiosas são essas? Ele lembra aqui da questão do Egito, de como Deus tirou o seu povo do Egito. Certamente ele está pensando nas pragas que Deus trouxe. Ele está pensando no mar que Deus abriu para o seu povo passar a pé enxuto. Coisas grandiosas, meus irmãos, que Deus já mostrou tanto poder assim. Davi pode confiar plenamente nesse Deus que está fazendo essas promessas, porque Deus já mostrou quem Ele é no passado, por meio das coisas que Ele já fez. E no caso de Israel, isso aqui também é graça. É graça. Eu vou só ler Deuteronômio 7, verso 7 para vocês, só para lembrar aqui o que Deus disse para Israel. Ele disse assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Quando Deus escolheu amar esse povo, e quando Deus escolheu nos amar, e quando Deus faz coisas grandiosas por nós, não é porque nós somos merecedores, não é porque nós éramos maiores do que os outros, não é porque nós fizemos por onde, é graça de Deus. Irmãos, Davi só pode adorar diante dessas verdades. E o meu convite para você aqui essa noite é: lembre quem você era e lembre o que Deus fez por você. Onde é que você estava quando Deus te encontrou? Como era a sua vida quando Deus foi ao teu encontro? O que Ele fez? O que Ele tem feito de lá para cá? Será, meus irmãos, que a única reação, quando nós paramos para pensar de verdade nessas coisas, a única reação, a única resposta que nós podemos ter, não é cair sobre os nossos joelhos, orar e adorar a esse Deus, reconhecer essa graça tão grande desse Deus, que fez todas essas coisas por nós? Bem, meus irmãos, eu tenho ainda uma última aqui resposta, o tempo já está passando aqui, mas ela vai ser bem breve. Então vou só ler com vocês os versos de 25 a 29. A última resposta aqui de Davi é submissão. Submissão completa ao Senhor. Olha aí, verso de 25 a 29. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo, quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Alguns detalhes rápidos aqui, irmãos. Davi clama agora para que Deus cumpra o que ele acabou de prometer. E aí a gente olha para isso e fica pensando assim: espera aí, Davi está achando que Deus, está desconfiando de que Deus não vai cumprir, né? Porque ele ora: Senhor, agora cumpre, viu, Senhor? Cumpre o que o Senhor prometeu. Davi está achando que Deus não vai cumprir? Claro que não. No verso 27, ele já tinha dito: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ele está dizendo: eu só tenho coragem de fazer essa oração e pedir: Senhor, vem e faz, porque o Senhor revelou para mim, o Senhor já disse que vai fazer. Eu confio no que o Senhor disse, no que o Senhor...
Davi está dizendo para Deus aqui, não é desconfiança, irmãos. O ponto aqui é pronta aceitação de Davi. É como se Davi, ele estivesse dizendo assim, Senhor, o Senhor prometeu isso? Pois então o Senhor pode fazer. Eis-me aqui, eu me submeto, eu estou esperando. Pode realizar, Senhor, realiza, faz, eis-me aqui. É Davi se submetendo ao que Deus prometeu. E Davi clamando para que Deus venha e faça, se colocando em plena submissão, em plena disposição à vontade do Senhor. Eis-me aqui é sempre a oração dos crentes. Quando você vai ler a Bíblia, vez após vez, você vai ver Deus se revelando, Deus mostrando o que Ele quer fazer. E a resposta do povo de Deus é, eis-me aqui. Quando somos abençoados por Deus, quando a graça de Deus vem em nosso favor, irmãos, nós não podemos fazer outra coisa senão dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, não a minha. Como é que Deus quer te usar? Olhe para os dons que Ele tem te dado, olhe para as portas que Ele tem aberto, olha para o que Ele tem te chamado a fazer e pensa, como é que Deus quer te usar? Agora, qual tem sido a sua resposta? Plena submissão? Você tem dito, eis-me aqui, Senhor, vem e faz. Ou você tem se escondido de Deus, ou você tem dado desculpas para Deus. Diante da graça de Deus, faça como Davi, se submeta, vem e cumpre, Senhor, vem e faz, eis-me aqui, eis-me aqui. E, meus irmãos, Davi aqui, ele termina com 2 alvos da sua oração. Um é para que o nome de Deus seja engrandecido. Teu nome será grande, Senhor. Essa é a oração de Davi aqui, ele quer que o nome do Senhor seja glorificado, glorificado. E a segunda questão aqui que Davi pede é que a família dele permaneça na presença de Deus. Se o Senhor abençoar, se o Senhor operar, a minha família vai ficar na tua presença para sempre, Senhor. É assim que ele termina a sua oração aqui. E eu penso, que desejo maravilhoso. Que desejo maravilhoso de Davi. Eu olho para isso daqui, irmãos, e para a gente poder encerrar o nosso tempo, essa mensagem, uma coisa que eu aprendo e que eu acho que é o que deve estar no meu e no seu coração, diante do favor, diante da graça do Senhor, nas nossas orações deve estar sempre presente esses 2 alvos de Davi aqui. Primeiro, nós devemos sempre orar ao Senhor, Senhor, usa a minha vida para que o teu nome seja grande, que eu diminua e o teu nome cresça, mas que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, para que outros possam ver a tua beleza, a tua glória, a tua graça. Que vejam isso em mim, que vejam isso através de mim e possam louvar a ti, Senhor. Usa a minha vida para a glória do teu nome. E a segunda questão é essa. Nas nossas orações tem que estar, Senhor, que os meus filhos, que os meus netos, toda a minha descendência sejam teus, Senhor. Abençoa a minha casa. Vem e visita os meus, visita a minha família. Que eles vivam para ti, Senhor. Que eles tenham um encontro contigo e encontrem todo o prazer deles em ti, Senhor. Que eles desfrutem da tua presença e se desgastem por ti, Senhor. Que essa seja a nossa oração, meus irmãos. Nas orações que eu tenho feito ao Senhor, 2 coisas que se repetem sempre é, Senhor, tenha misericórdia de mim, me guarda, segura a minha mão, me livra do pecado, me usa como instrumento para que o teu nome seja glorificado. E Senhor, olha para os meus filhos. Senhor, dá aos meus filhos a graça de terem um encontro verdadeiro contigo, que eles possam crescer e possam te conhecer e possam te amar, e que eles possam viver para ti, e que eles possam fazer coisas que eu não consegui fazer para a glória do teu nome. Que essa seja a minha e a sua oração também, meus irmãos. Vamos orar nesse momento?